Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje temos um corte muito bom com o empresário Eike Batista, que iniciou a carreira nos anos 80 investindo em ouro na Amazônia. Com o sucesso desse seu primeiro grande projeto, ele expandiu seus negócios para o ramo de energia, logística e petróleo. A partir daí, em 2012, foi considerado o 7º homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado de 35 bilhões de dólares. No ano seguinte, o mundo empresário virou de pernas para o ar. Com uma crise de confiança dos investidores, combinada com uma crise vertiginosa de desvalorização do petróleo, esses eventos levaram 85% do patrimônio de 35 bilhões. Ele enfrentou problemas com a justiça, ficou 3 meses preso em 2017 e 3 dias em 2019. Neste corte, ele explica o que aconteceu para a vertiginosa queda e os erros administrativos numa das suas principais empresas, a empresa petrolífera, a OGX. Aproveitem esse corte e não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eike, eu queria pegar uma data, que é o dia 26 de junho de 2012, que eu acho que é o divisor de águas. As coisas iam de um jeito até essa data, e nessa data sai um comunicado da sua empresa de petróleo, informando que, ao contrário do que se imaginava antes, e aquele número, e o número foi mudando, em algum momento se falou em 50 mil barris dia, depois virou 15 mil barris dia, e naquele dia saiu um comunicado que seria 5 mil barris dia. Ali a coisa desandou. Sim. Então, a partir daquele dia, o valor da empresa, o valor da ação da empresa desabou, e, obviamente, com 5 empresas de capital aberto, uma cascata. Desandou tudo, Isso. E ali o homem de 34 bilhões de dólares se transformaria num não bilionário ali para frente. Eu queria saber o que aconteceu, por quê? Você deu várias entrevistas dizendo: o segredo do meu sucesso foi estudar, me informar e saber do que eu estava fazendo. E nesse dia, ou a partir desse dia, ou em função desse dia, ficou a impressão de que você não sabia dos números. Aí parece uma contradição, quer dizer, o homem que estudava muito, nesse dia não sabia nada sobre o que estava acontecendo na própria empresa. Eu queria que você explicasse, e a partir desse dia 26 de junho. Ok. Eu construí 10 minas de ouro no Brasil, Chile, no mundo inteiro, 2 de minério de ferro muito grandes, e aí fui me enveredar no petróleo, que também é uma espécie de mineração, né? Só que offshore. Contratei o melhor time que na época existia, que estava disponível da Petrobras. Muito bem, existe algo no petróleo que é o seguinte: você fura e você descobre petróleo. Aí tem uma caixa preta que demora uns 3 anos, que você fica fazendo a engenharia de reservatório, né? Por isso que o resultado desse relatório, que tinha que vir, que a empresa pública, a gente tinha que mostrar, veio naquela data e mostrou aquele número. Muito bem, esses 3 anos eram a caixa preta. E parte da delação, o que é? É mostrar, e isso eu descobri depois, é que os diretores da minha companhia, eu criei uma fórmula infeliz de remuneração. Agressiva. Agressiva, que foi o quê? Os 5 mais importantes, o CEO, o CFO, enfim, os 5 mais importantes recebiam ações minhas no volume de 50 milhões de dólares por ano. Então, olha o incentivo que eu dei. Em princípio, eu esperava que ele me falasse a verdade. Mas foram 3 anos, eles receberam o bônus, porque se me dissesse a verdade, não receberiam bônus. Mas para receber esse bônus, que é muito dinheiro, infelizmente, esses executivos preferiram receber o dinheiro, mentindo 3 anos para mim, e aí é importante dizer isso. No conselho estava meu querido pai, a ministra Ellen Grace, Rodolfo Torinho, Rafael de Almeida Magalhães, enfim, só tinha pessoas extraordinárias, brasileiros assim, fora de qualquer... E aí, 3 anos com essa caixa preta, o que acontece? Eles saem ricos, né? E aí tem parte da delação que eu não posso falar por razões jurídicas, mas foi esse incentivo desastroso. Então, o que eu quero repetir aqui, mais uma vez, um grupo do meu tamanho só quebra de dentro para fora. Eu vi isso, mas só uma perguntinha. Dentro do seu conselho tinha uma ala que já te falava que o petróleo não tinha aparecido. Não, nós sempre tivemos petróleo. Sim. A questão é produtividade. Produtividade, isso.
Mas Não. aqueles números que você falava, você tinha conselhos contra aquilo, ou não? Não, Ou todo mundo era unânime? Conselho, não, porque é o seguinte, meu conselho se reunia, como em qualquer empresa, e os 5 executivos reportavam o que eles estavam fazendo, cada área. Eu era o presidente do conselho e o maior acionista da empresa. Então não teve nenhum grilo falante lá? Não teve nenhum grilo falante dizendo, olha, está exagerado, não teve isso? Zero. Tá aí. Eu só falo, sabe aquela expressão em inglês, shit in, shit out? Se o técnico me fala para eu ir para a direita, tem tanto, eu vou seguir o que um super profissional da Petrobras, reconhecido até mundialmente, por terem sido um dos descobridores do pré-sal, o que eu vou falar? Eu e meu conselho. Esse é o Mendonça, o Paulo Mendonça, chamava de Dr. Oil. O que eu chamava carinhosamente de Dr. Oil. E hoje você chama como? Enfim, ele faleceu, então eu não chamo de nada. Da OGX, caíram, num certo momento, de 23 para 0,56. Não sei se está certo isso. Lembra que eu falei antes que isso não podia jamais acontecer? Sim, mas aconteceu. Agora aqui, nesse percurso de cima para baixo, você tem muita gente que ganhou dinheiro. Claro. Aquele pessoal seu lá, tudo, 50 milhões por ano. De dólares. Não, tem um executivo que com É uma coisa 35 de maluco. tinha ganhado mais de 200. Isso. Né? Houve um momento até que você podia ter vendido 20 bilhões de ações. Perfeito. Podia. De dólares. Eu podia ter vendido, toma aqui, executivo, Isso, toma a empresa tá. para vocês. Mas você continua insistindo coisa que eu fiz no na posto MMX. lá, nos postos Coisa que eu petróleo. fiz na MMX. Lembra que eu vendi para a Anglo American por 5 bilhões e meio? Esses 5 bilhões e meio foram 100% distribuídos. Distribuídos. 2008. Pois é, mas Só aqui pegar. entra outra pergunta minha. Nessa escalada para baixo aqui, muita gente perdeu dinheiro, né? Os acionistas Claro. perdendo muito dinheiro. Eu junto. E como é que você junto, claro, isso. Aliás, é uma Afundei. boa resposta, você também perdeu. Mas como é que você se sente vendo essa multidão aqui de acionistas? Não, 50 mil. péssimo, me senti péssimo, mas eu estava junto num barco que não era para a gente estar. E aí eu vou me explicar. Se esses executivos chegassem antes dos 3 anos, onde eles já mais ou menos sabiam, olha, a produtividade não vai ser tão boa, deixa a empresa com 4 bilhões de dólares em cash e espera os próximos leilões da agência. Da ANP. Da ANP. Espera os próximos leilões, com 4 bilhões em cash. Aí a Dilma vendeu. Olha o que aconteceu. Em 2008, 15 dias antes do leilão, a presidente Dilma tira os blocos mais extraordinários do pré-sal. 41. Que eu ia ganhar. 41 Que blocos. eu ia de bolsa. ganhar. Concorda? Aí nossos Você executivos... já tinha 1 bilhão ali já recolhido já de dinheiro. Não, a gente botou 1,5 bilhão de dólares para comprar essas concessões. Isso. Só que a gente não comprou nada no pré-sal, a gente comprou tudo áreas no pós-sal. Sim. Porque os meus técnicos diziam, não, aqui é bom também. Tudo bem, você gasta 1 bilhão de dólares, 1,5 bilhão, 2. Aí se identifica que não vai ter produtividade. Aí meu sistema de bônus foi autodestrutivo. Eu criei uma máquina mortífera. Mr. Oil aí falou, não, vai ter. mas é petróleo. lógico. Por que você criou essa máquina tão diferente das outras indústrias de petróleo? Porque eu imagino o seguinte, você fez tudo certo quando estava na mineração de ouro, o seu 360 funcionou bacana, mas aqui o 360 não serviu para nada. Porque você olhou para aquele mercado e falou assim, deixa eu agir de maneira mais agressiva, talvez porque você precisasse tirar os melhores profissionais. Rodolfo Landim, por exemplo. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. E não esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Foi um homem da sua confiança durante 4 anos, 2006, Mas ele 2010. não estava nisso, ele saiu em 2008. Não, tudo bem. 2006, 2010, né? Não, ele saiu antes. Bom, Antes desse tudo problema. bem. Mas o Rodolfo Landim foi uma pessoa da sua confiança e você chegou a escrever um bilhete no avião dizendo, olha, você vai ter 1% da holding e 0,5% da MMR na época. MMX. MMX. Vai ter 0,5% da MMX. Você escreveu isso para ele. Sim. Era uma briga era uma discussão de quase meio bi. Era um dinheiro pesado ali. Claro. Aquilo foi uma decisão sua de escrever. Não está escrito em nenhum Claro. manual. Então você entendeu que deveria dar uma quantia grande. Perfeito. Esses personagens que o Rodolfo citou, um que recebeu 250 milhões de dólares, outros que receberam 50 milhões de dólares, foi um sistema de remuneração que você criou. Sim. Resultado da sua leitura de que era o jeito certo de fazer. E por que você não se cercou de consultores ou pessoas que dissessem, olha que você está sendo agressivo demais, Olha, olha que isso aqui é frágil, cuidado que você vai ficar na mão de meia dúzia.
Eu vou fazer na próxima, eu contratar que nem aquele, você já viu o filme, a série dos Billions? Muito bom. Um psicólogo. Ela era ótima, aliás, fantástica. O psicólogo, porque, desculpa... Só que ela é mulher do procurador-geral. Eu ainda não aprendi a identificar o ladrão mentiroso, não consigo. Nem eu, nem meu querido conselho de pessoas excepcionais, brasileiros excepcionais. Isso não aprendi ainda. Mas ela em inglês você não entende nada de petróleo, nem o Pedro Malan, nem o... Muito bom, e eu de reservatório de petróleo, reservatório... Mas você falava sobre isso, você vendia para o mercado dizendo, vou produzir 160 O que você recebia do seu corpo técnico, você falava. Você não teve dúvida, você não teve dúvida em nenhum momento, que não é possível. Ninguém levantou dúvida ali naquela zona. Quando os 5 top executivos que estavam envolvidos nisso te falam que fica tranquilo que o que você vai fazer? Que depois você ninguém abria divergência, todo mundo dizia a mesma coisa. Não, ninguém abria divergência. Tanto que você vê que nos depoimentos, o Ike é culpado de tudo. Eu, de repente, virei o diretor financeiro, o engenheiro de reservatório, enfim, engenheiro, eu era responsável por tudo. O mineiro tem que ser all. O vencedor leva tudo também. Desculpa. Olha que bom. O caso das Americanas é lá mesmo shows. Um grupo de executivos, que não deve ser pouca gente, participou de manipulação de balanço durante não sei quanto tempo. Nunca apurei nada, mas... exatamente a mesma história. Que você lutou pela responsabilização dessas pessoas? Estou fazendo isso. Agora, Ike, há uma teoria antiga na política, mas vale para empresas também, que diz mais ou menos o seguinte, que o mau conselho que o príncipe recebe, a culpa é do príncipe. Sim, eu paguei a conta, né? Estou pagando. Porque mas aí que escolha dos conselheiros e tal. Esse modelo que o Eneg de remuneração? De remuneração. Você tirou de algum engraçado. Eu que montei um negócio, fiquei com 20 bilhões e você acha que aí... Porque, no fundo, 50 milhões de dólares equivaliam a 1% da empresa para cada um, tá? Que dava 200 milhões de dólares, 20 bi, né? Só que eles recebiam isso em 5 anos. Então, eles tinham que manter a mentira. Os primeiros 2 anos, a gente estava lá furando, descobrimos petróleo. Vou repetir, descobrimos petróleo. O problema foi a produtividade, como vocês bem levantaram. Aí, um negócio que era para gerar... 10 mil barris, 15 mil. Gera 2, você tem um outro negócio. Só para você ter uma ideia, a Petrobras produz 2,5 milhões por dia. Não, mais. O Brasil hoje, se você computar o gás... Dá 3. Não, 4,5. Dá 4,5. O Brasil. Então, os seus postos lá davam 10 mil, 15 mil. Não, mas o poço do pré-sal hoje geram 40 mil barris dia. 40 mil cada posto. Um aborto da natureza. O pré-sal do Brasil é a Petrobras outra bênção. A Petrobras ainda vai crescer. A pré-sal foi correta, a medida do pré-sal, e o petróleo vai crescer ainda em termos de exploração no Brasil. Nossa, cresce até 2030. O Brasil vai facilmente produzir 6, 7 milhões de barris dia. E a margem equatorial é fundamental, né, também? Também, mas tem muito aqui ainda. Mas isso representa o quê? 6 a 7? Pega uma comparação no mundo, por exemplo. A Arábia Saudita hoje reduziu para 9 milhões de barris dia, maior produtor do mundo. Agora, quanto tempo? Se a gente chegar em 7, imagina 7. Mas quanto tempo o petróleo vai ser o petróleo que é? Quer dizer, ele vai deixar aos poucos... Não, eu digo em termos de energia. A natureza da energia. Se você me perguntar, Ike Batista, eu vou dizer para você que eu enxergo o petróleo daqui a 20, 30 anos a $20 o barril. Ou seja, caindo. É só vocês entenderem a gente está produzindo a quanto o custo hoje, Ike? Isso, $3 o barril. A gente está produzindo hoje no pré-sal a $3 o barril. Então, se tiver a 20, ainda é um negócio extremamente rentável. Mas só para vocês entenderem o quanto a energia solar é extraordinária. Números do Elon Musk. Se você pegar um quadrado de 160 quilômetros por 160 quilômetros, esse espaço tem no deserto do México, do Novo México, de Nevada, você gera energia suficiente para os Estados Unidos inteiro. Agora, o Brasil hoje, acho que 15% da nossa energia já é solar e eólica. Bombando.